Deixa eu te falar uma verdade que esses dias eu parei pra pensar e eu fiquei chocada. Você não tem mais habilidade de sentir tédio. Você busca por prazeres imediatos a todo momento. O tempo inteiro assistindo seriado, o tempo inteiro no seu celular, vendo o feed das pessoas e a sua vida passando diante dos seus olhos. Você procrastina, busca dopamina barata, coisas que te dão prazer momentâneo, evita de fazer coisas difíceis, mas que serão boas para você ao longo termo. E o que isso faz? Desperdiça todo o seu potencial. Levando ao famoso deixa a vida me levar. Toda vez que você tenta escapar ao tédio olhando seu celular o tempo inteiro, você diminui a sua tolerância ao estresse, o que faz com que seja cada vez mais difícil que você execute tarefas difíceis. Se você não consegue ficar um minutinho no tédio, como que você vai conseguir ter tolerância para fazer coisas difíceis, como por exemplo fazer uma dieta, fazer exercício físico? Estudar é absolutamente difícil. Você tem que ter uma resiliência mental e um objetivo muito claro, e você tem que ser forte e constante nos seus objetivos para que você possa atingir eles. Mas como que você vai atingir eles sendo que você não tem capacidade nem de sentar com você mesmo e escutar seus próprios pensamentos? Eu não sou nenhuma expert no assunto. Eu na realidade sou apenas uma curiosa da vida, na realidade curiosa de tudo que acontece comigo, porque eu gosto de me observar para que eu possa estar sempre em melhora constante. Eu gosto de me melhorar, eu gosto de melhorar tudo aquilo que me faz mal. Afinal, eu tenho grandes objetivos e eu pretendo conquistar tudo que eu tenho direito, porque todo mundo tem direito de conquistar tudo o que quiser na vida. Afinal, somos seres humanos, estamos na Terra pelo mesmo objetivo. Se uma pessoa consegue grandes feitos, se uma pessoa consegue conquistar coisas inimagináveis, por que nós não temos essa mesma oportunidade? Eu acho que a oportunidade está aí para todos, porém, só consegue conquistar quem tem resiliência e quem tem capacidade de enfrentar a vida, enfrentar os medos, fazer coisas difíceis. Não existe sorte, não existe acaso. Quem quer, consegue. Pelo menos eu gosto de pensar que seja assim. Afinal, eu sou Delulu e eu quero acreditar no mundo melhor. Eu quero acreditar que eu consigo conquistar tudo. Então, o poder da sua mente te faz ir longe. Então, eu vou me iludir até o final. E se não for dessa forma, eu vou me iludir para que seja. Então, como eu estava falando, eu não sou nenhuma expert no assunto. Eu apenas gosto muito de observar o que anda acontecendo comigo. E eu gosto de vir aqui trazer a minha perspectiva para que você possa criar a sua perspectiva também. Porque assim como eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa no meu dia a dia, no que eu estava fazendo com o meu tempo, com a minha atenção, o que estava passando pela minha cabeça com os meus pensamentos, foi aí que eu tive essa perspectiva de que nós não nos permitimos mais sentir tédio. E o tédio é poderosíssimo, porque é nele que você começa a entrar em um estado imaginativo e criativo. E a criatividade, ela nasce daí. Você pode perceber que as pessoas mais criativas, elas têm um interesse muito grande, uma curiosidade aos pequenos detalhes da vida. E eu estava percebendo na minha vida que eu perdi essa capacidade que é tão natural e tão viva nas crianças. Eu vou te dar um pequeno guia, que seria, no caso, as minhas perspectivas e as minhas dicas para que você possa resetar seus níveis de dopamina, para que você possa ficar mais resiliente e mais tolerante ao estresse. Isso vai desbloquear o seu potencial e você vai começar a conquistar tudo que você quiser na sua vida, conquistar o inimaginável, ok? Hoje em dia é mais normal sentir ansiedade do que sentir tédio. Só que acontece, pessoal, é que eu comecei a identificar na minha vida que eu não estava mais tendo habilidade para ficar em tédio, para ficar em silêncio comigo mesmo, para escutar meus próprios pensamentos. Olha, é o tempo inteiro escutando alguma coisa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, não tem meu foco, ele tá completamente perdido. Quando eu tô dirigindo, eu tô escutando música. Quando eu tô tomando banho, eu tô escutando música. Quando eu tô cozinhando, eu tô assistindo algum vídeo ou eu estou escutando música. Quando eu estou comendo, eu estou usando alguma rede social que seja. Quando eu tô assistindo televisão, eu estou no meu celular o tempo inteiro. Ou seja, não existe pausa pro seu cérebro. Você não dá mais pausa pro seu cérebro. Eu fiquei chocada assim quando eu parei pra pensar. Eu não escuto mais meus pensamentos. Na realidade, parece, a sensação que eu tenho é que meu cérebro virou um HD. Sabe aqueles HD externo? Só que meu cérebro
Ele não tá gravando mais nenhuma informação, porque ele tá cheio, mas é óbvio que ele tá cheio. O tempo inteiro eu estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. A partir de que momento começou a ser normalizado isso? Você não tem mais paciência de fazer uma atividade só, sempre tá com o celular, ou você tá escutando alguma coisa, ou você tá estudando ao mesmo tempo que você trabalha. E eu sou extremamente culpada disso, principalmente porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender línguas. Então, imagina como o meu cérebro não é frito. Eu trabalhando, eu escuto podcast em outra língua. Eu estou dirigindo, eu estou aprendendo uma nova língua. Estou cozinhando, eu estou otimizando esse tempo para eu poder aprender outra língua. É sempre aquela coisa de querer correr contra o tempo, tirar vantagem de cada momento possível. Eu percebi que eu perdi completamente a habilidade de ficar em silêncio, de ficar em tédio, literalmente. Mas é óbvio, hoje em dia é muito fácil, nós temos vários prazeres momentâneos acessíveis de forma rápida. O celular é uma dopamina barata, comer açúcar é uma dopamina barata, ficar beliscando o tempo inteiro é uma dopamina barata. Você não tem mais a capacidade de ficar o tempo inteiro sentado fazendo uma coisa e focando apenas naquela atividade. Inclusive, por exemplo, quando eu estou assistindo televisão, às vezes assim, eu tô tão entediada, ao mesmo tempo que eu estou tendo um estímulo da televisão, eu tô tão entediada que o tempo inteiro eu quero ir lá na geladeira, pegar uma bolachinha, pegar um pedaço de queijo, algo do tipo. Isso tá tudo relacionado à inabilidade de ficar em tédio. Eu não tenho mais capacidade de escutar meus próprios pensamentos. É estímulo a todo momento. Como que você vai conseguir parar um momento e escutar o que você está pensando? E é por isso que a minha vida inteira eu reclamei que eu não era uma pessoa criativa, porque eu estava me estimulando ao extremo a todo momento. Então assim, não sobra tempo para que você busque, pare um pouquinho e escute seus pensamentos e busque a resposta certa no seu interior, porque de fato todo mundo sabe o que precisa. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Acontece é que às vezes tá lá no fundo e você não tem a capacidade de parar um pouquinho e simplesmente desentupir a quantidade de informação que você tem na sua cabeça para que você consiga acessar essa informação de forma mais fácil. Quando você nunca tá com você, isso dá um cansaço mental e aí você tem aquela falsa impressão de que você tá sendo produtiva, obviamente, porque você tá tendo estímulo a todo momento, você tá otimizando tanto seu tempo que você acha, nossa, eu sou muito produtiva, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Querida, let me break it to you, deixa eu te falar, isso daí tá te fazendo, na realidade, mais burra. Eu não sei você, mas eu... Por mais que eu tente otimizar meu tempo e dobrar o meu dia para 48 horas, não tá adiantando de nada, porque eu não estou gravando informação na minha cabeça. Eu peguei um livro esses dias, eu li ele, algumas páginas, assim, me achando porque eu não sei se eu já falei pra vocês, eu não tenho capacidade de ler um livro. Desde que eu criei esse meu canal no YouTube, eu estou tentando finalizar um livro e eu nunca finalizei um livro na minha vida. Eu tô falando isso rindo, mas é muito sério, tá? Porque assim, inclusive, os meus erros de português, óbvio, eu estou tentando corrigir, mas não tá sendo fácil, tá? Porque, gente, vocês acham que é fácil corrigir vícios de linguagem de uma pessoa? Fazem 32 anos que eu cometo vícios de linguagem, erros de português, entendeu? Óbvio, nunca li um livro, como que eu quero falar um português bonito, apesar de que eu estou me esforçando para isso. Quando eu percebo que eu falei alguma coisa errada, inclusive se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo, I am so sorry, mas eu realmente estou tentando corrigir meus erros de linguagem, ok? Bom, dito isso, acontece que eu não tenho a capacidade de ler um livro, porque eu acho o ato de ler um livro tedioso. Por quê? Porque eu sou viciada em telas. Então a minha vida inteira eu me gabei por ser uma pessoa mais do filme, né? Eu não gosto de ler livro não, eu gosto de ver filme, escutar música, mídias, vídeo, estímulo visual. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, assim, ler o livro, parar, desacelerar é uma coisa muito difícil pra mim.
Muito difícil. Eu tenho total ciência de que ler um livro vai ser muito bom pra mim. Só que aí o que acontece? Eu sempre tento otimizar meu tempo. Voltando ao que eu tava falando, eu peguei esse livro pra ler, eu li algumas páginas, no outro dia eu sentada, parando pra pensar, meu Deus, o que eu li ontem? Eu não lembro o que eu li ontem. Eu literalmente não lembro absolutamente nada. E na hora parecia que eu tinha entendido tudo, que tinha sido assim, realmente chocante, uma informação que vai mudar a minha vida. No outro dia eu não tava nem lembrando o que eu li. Então, isso acontece porque o nosso cérebro já está estimulado demais, está sobrecarregado, que dá uma falsa sensação de produtividade. Só que na realidade isso te faz sentir mais burra e mais motivada, que é o que acontece comigo todos os dias. E isso piora 100% se você tem TDAH, assim como eu, porque não sei se você sabe, mas uma pessoa que tem TDAH tem uma dificuldade imensa de focar. Eu tenho 1 milhão de coisas na minha cabeça, então a partir do momento em que eu tô focada em uma coisa, mas passou uma abelha, eu vou focar na abelha e aí eu vou esquecer completamente o que eu tava fazendo. Então vocês imaginam, para e pensa, como que eu consegui viver até hoje com TDAH, com esse cérebro extremamente confuso que eu tenho, overstimulating ele ao extremo, só enchendo minha cabeça mais e mais de informação, fazendo virar uma bagunça de pensamento e não dando nem tempo para que eu possa parar um pouquinho e escutar meus pensamentos para tentar organizar eles. Por isso que eu tenho essa tendência de começar 1 milhão de coisas e nunca terminar absolutamente nenhuma delas. Além do fato de que isso vem muito do TDAH, mas ao mesmo tempo isso vem muito do fato de que nós não conseguimos mais ficar em paz no tédio. Uma coisa muito interessante é que nós temos 2 tipos de modo no nosso cérebro, como se fosse o modo de foco ativo e o modo tipo que ele tá no estado meio que tipo imaginativo. Então, quando você está nesse estado imaginativo, é quando você se permite parar um pouco e começar a imaginar, começar a pensar, começar a buscar inspiração e solução dentro de si mesma, a partir das suas vivências, a partir do que você pensa, dos seus ideais, dos seus princípios. E o outro é quando você está completamente focado em uma coisa, dedicando a sua total atenção para aquela coisa que você está fazendo no momento. Então, às vezes, nós chegamos extremamente cansados do trabalho. Senta na frente da televisão, pega o celular e fica lá nas redes sociais o tempo inteiro. E isso dá uma falsa sensação que isso é um descanso. Não, eu tô relaxando um pouco aqui, mas só que assim, você tá usando o seu foco completo naquela atividade que você tá fazendo no momento e isso tá te cansando muito mais. Você tá enchendo ainda mais a sua cabeça e aí você vai pra... Aí quando você deita, vem aquele tanto de pensamento, aquele tanto de preocupação. Por quê? Vem tudo na hora que você vai dormir, já viu que é assim? Na hora que você vai dormir, você começa a pensar na vida, começa a preocupar e tudo mais. Por quê? Porque é o momento que você tá longe do celular. Isso se você estiver longe do celular, né? Porque a maioria das pessoas dormem com o celular na mão, né? Isso é completamente... É por isso que tanto se fala da higiene do sono. E eu tô falando isso daqui, não é que eu sou uma expert no assunto. Inclusive, eu tô falando isso pra mim mesmo, pra que eu possa lembrar e pra que eu comece a tentar ser mais intencional nas minhas ações, no meu dia a dia. É o que eu estou fazendo. A partir dessa semana, eu tô gravando esse vídeo aqui porque essa semana eu tentei praticar isso o máximo possível. A partir do momento em que eu tive esse esclarecimento, em que eu entendi o que estava acontecendo comigo, porque isso tudo veio de um burnout que eu tive. Porque assim, quando você não escuta o seu corpo e não dá a devida atenção ao que ele está tentando te dizer, ele vai te parar de um jeito ou de outro, que foi o que ele fez comigo. Eu estava sobrecarregando tanto a minha mente, além do mais, eu estava sobrecarregando o meu corpo também. Eu comecei a sentir dores insuportáveis aqui nessa região da cervical, na região do trapézio e tudo mais. Por quê? Porque é o meu corpo dando um sinal que se você não parar, você vai ter um piripaque. Então, a partir dessa semana eu decidi para mim mesma que eu iria ser mais intencional e tentar ser mais presente naquilo que eu estava fazendo. O que isso significa? Eu comecei a parar de escutar música quando eu estou dirigindo. E principalmente, eu comecei a parar de escutar música quando eu estou tomando banho. E foi chocante!
eu fiquei tão chocada, porque começaram a vir uns pensamentos assim inspiradores, umas ideias de coisas que eu estava struggling, estava tendo muita dificuldade, tipo assim, ai, o que eu vou fazer nisso? O que eu vou fazer com isso? Esse meu projeto, como que eu faço? E aí eu tomando banho, começou a vir as ideias assim, ai, para, pelo amor de Deus, espera, deixa eu pegar um bloco de notas, deixa eu pegar meu celular pra me anotar, porque eu tenho memória de peixe. Ou será que a minha memória de peixe é porque eu realmente sobreestimulo, overestimulate. Gente, eu não tenho a capacidade mais de falar as palavras certas em português. É por isso que vem o inglês. Então eu vou colocar aqui a tradução quando vier. Não tô tentando me achar porque eu falo inglês. É porque de fato o meu cérebro tá bagunçado. Então, gente, será que o fato de eu ter uma memória de peixe é porque eu não tenho mais espaço no meu HD interno para salvar novas informações, porque eu estou extremamente overstimulated, não sai a palavra. Ou será que realmente eu tenho uma memória de peixe? Enfim, fato é que eu fiquei tão chocada que começou a surgir inspiração, assim, uma clareza de pensamento, uma clareza daquilo que eu precisava de fazer, coisa que fazia anos e anos que eu não tinha esse entendimento. Foi porque eu me permiti desacelerar um pouco e começar a ficar desconfortável no meu próprio silêncio. Foi aí que eu percebi, não é que eu seja uma pessoa que eu não tenho criatividade, é que eu não me permito ter tempo livre de descanso, ter tempo para ficar no tédio, para que a gente possa buscar informações dentro de si mesmo. A criatividade, ela tá altamente ligada à sua capacidade de ficar no tédio. Para pensar nas grandes invenções. Antigamente, as pessoas não tinham o que fazer, não existia rede social. Já imaginou como que as pessoas viviam antigamente? Como que as pessoas viajavam? Como que as pessoas dirigiam? Tudo era de boca, tudo era um esforço, a pessoa tinha que ficar desconfortável, a pessoa tinha que ficar confortável no desconforto. Hoje é tudo muito fácil, é tudo muito mastigado, e conforme eu fui crescendo, eu fui identificando que o fato de eu ser burra não é porque eu sou uma pessoa de capacidade limitada, é porque eu tava consumindo muito conteúdo mastigado. Hoje em dia tudo é muito fácil. Sabe o que eu parei pra pensar? A gente nem tem a capacidade de, quando ele compra um aparelho novo, uma câmera nova, ele não tem capacidade de pegar um manual e ler. Tudo é buscar informação mais mastigada para economizar tempo. Por que você quer tanto economizar tempo? Eu, sendo bem sincera, eu acho que o tempo ainda é uma ilusão, porque o fato maior do tempo ser uma ilusão é que você não pode comparar o envelhecimento de uma pessoa com outra. Olha só, eu tenho 32 anos e ninguém nunca fala que eu tenho 32 anos, até porque eu tenho uma energia de pessoa mais jovem. Jovem. Eu tenho uma energia de pessoa mais jovem, ao mesmo tempo a minha genética querendo ou não, parece de pessoa mais jovem. Então, assim, eu ainda acho que o tempo, ele é uma invenção, é uma ilusão. Não faz sentido nenhum tentar querer correr contra o tempo. Então, eu não tenho habilidade de gravar destinos. Por mais que eu vivi a minha vida inteira aqui na minha cidade, se me mandar ir numa rua X, eu não vou saber. Eu vou precisar do Waze para poder me guiar. E ao mesmo tempo, quando eu viajo, é o tempo inteiro eu lá no Google Maps. Eu não tenho mais a capacidade de viajar e se permitir se perder para se encontrar. As pessoas faziam antigamente quando elas estavam no tédio. Porque assim, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha TikTok, tinha absolutamente nada. Elas eram obrigadas a ter criatividade para inventar alguma coisa para fazer. Antigamente as pessoas viviam de forma mais intencional. Elas tinham mais capacidade de lidar com estresse, porque elas sempre estavam no tédio. Se você tem a capacidade de aguentar o tédio, significa que você é muito mais resiliente. Você consegue fazer coisas mais difíceis, você consegue fazer uma dieta, você consegue fazer exercício físico. Se você não tem capacidade nem de ficar tranquilo no silêncio consigo mesmo, como que você vai ficar meses e meses comendo certo, fazendo musculação para que você possa definir seu corpo? É quase que impossível. Você
na primeira oportunidade você vai atrás de uma dopamina barata, vai comer chocolate, vai comer pão de queijo, vai tomar Coca-Cola, refrigerante, o que for, e vai acabar com o seu processo de criação do corpo dos seus sonhos. Estou fazendo esse teste, esse meio que desafio comigo mesma, de tentar parar de escutar música o tempo inteiro, de me dar tempo de silêncio, para que eu possa cada vez mais entrar em um estado criativo. Afinal, por exemplo, você não sabe o que você pode começar a criar daqui para frente que vai ajudar as outras pessoas. Eu falo isso porque, por exemplo, com o meu canal no YouTube, eu ajudo muitas pessoas que passam por situações semelhantes que a minha, e às vezes apenas uma palavra que eu falo já muda completamente o curso da vida delas. Então, já que eu tenho esse novo propósito na minha vida, cada vez mais eu preciso de estar em um estado inspirador e ao mesmo tempo criativo, para que eu possa ter ideias e ter reflexões que porventura vão vir a ajudar vocês. Então, por isso que eu estou cada vez mais prezando por estar presente, fazer uma coisa a cada tempo. Quando eu estou comendo, eu estou tentando ser intencional, tentando comer mais devagar, porque eu tenho muita ansiedade, então eu quero comer rápido. Isso é horrível, isso é péssimo pro corpo. Estou tentando fazer atividades que me desacelerem, por exemplo, tocar piano, assistir televisão e focar apenas no que eu tô assistindo e tentar direcionar realmente os meus pensamentos àquilo que eu estou assistindo. Eu tô tentando ler livro, que pra mim tá sendo o mais difícil de tudo. Não sou nenhuma especialista, mas eu vou tentar te dar umas dicas do que você pode fazer para que você possa desacelerar e tentar sair um pouco desse vício na dopamina barata, sabe? Mas antes eu quero te falar uma coisa. Eu quero a curiosidade de volta. Eu quero ter aquela habilidade de ficar observando as coisas ao meu redor. Esses dias eu comecei a observar as flores da minha cidade. Porque assim, eu vou falar uma coisa muito verdade. Eu não sabia quando começavam as estações. Eu acho que até hoje eu não sei, mas assim, agora que depois de 32 anos, eu comecei a prestar atenção ao meu redor. E aí, por exemplo, eu observei que tá tendo muita florzinha bonita, as árvores estão florescendo. E aí eu parei pra pensar assim, será que é primavera? Eu acho que foi a primeira vez que eu parei para observar esse tipo de coisa. Inclusive, interessante porque eu faço natação em um lugar que é cheio de árvores, é super bonito assim, um lugar cheio de natureza. E aí tem uma árvore específica que ao longo do ano, ela obviamente que ela vai mudando. Tem vezes que ela tá totalmente pelada e tem vezes que ela está florida. E eu acho que foi ano passado que, conversando com o meu professor de natação, a gente tava conversando exatamente sobre isso, que eu nunca tinha parado para reparar que a árvore muda ao longo dos anos. Já fazem 2 anos que eu estou nessa escola de natação e eu nunca tinha parado para reparar. Aí ele tava falando assim, de vez em quando a flor dessa árvore é tão bonita. Ela tem flor? Sabe assim, eu fiquei tão chocada que, meu Deus do céu, eu não tenho a capacidade nem mais de observar as pequenas coisas. E aí agora a florzinha dessa árvore, ela tá nascendo. E eu consegui identificar isso, ou seja, uma coisa boba, né, do nosso dia a dia, mas que passa batido. Porque o tempo inteiro estamos com a cabeça ocupada, pensando em problema, tentando resolver uma coisa que só vai poder ser resolvida daqui a uns 2 anos, coisa do tipo, sabe? E aí isso ocupa espaço da nossa mente para que a gente possa ser de fato produtivo e usar a nossa inteligência para ganhar dinheiro. Minha vida inteira eu tive essa crença de que eu era uma pessoa que não tinha atenção. Apesar de eu saber que eu tenho TDAH, isso é um fato na minha vida, mas isso tudo tem a ver com autoimagem. A autoimagem que eu criei pra mim mesma era de uma pessoa que não tem atenção, que não tem a capacidade de enxergar beleza nas pequenas coisas do dia a dia. De tanto falar pra mim mesma isso, me tornei essa pessoa. Portanto, descobri que atenção é um hábito. Você tem que perceber aonde você está colocando a sua atenção. Se você não tem a capacidade de controlar a sua própria atenção, as outras pessoas irão controlar ela por você. E eu não acho isso justo. Onde você escolhe colocar a sua atenção é que vai ditar para onde a sua vida vai. Se você não se sente motivado, se sempre está tentando fazer mais de 2 coisas ao mesmo tempo, se você sempre escuta um áudio ou assiste um vídeo no 2x...
Quem nunca escutou um áudio em 1,2x? Eu não consigo, mas eu sempre coloco no 1,5, gente. Eu não tenho capacidade nem de parar, ter paciência para escutar um áudio na velocidade normal. Todo tempo querendo ganhar tempo, gente. Se você tá sempre buscando felicidade em coisas que não são duradouras, por exemplo, doce, refrigerante, se você tem dificuldade de foco, se você esquece facilmente das coisas e não tem paciência para coisas que são mais lentas, você tá precisando de desacelerar. Assim como eu tava. E como prometido, eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para desestimular o seu cérebro extremamente estimulado. Primeira coisa, eu sei que é difícil, mas deixa um pouco seu celular de lado. Isso é o maior clichê. Nós escutamos isso o tempo inteiro, mas eu posso falar para vocês que o meu celular estava com um tempo de tela de 10 horas. Você já imaginou o que é 10 horas de um dia? Tudo bem, não é que eu fiquei 10 horas o tempo inteiro assim, mas obviamente que eu estava fazendo alguma outra atividade no meu dia, escutando o celular, usando o celular. Quase metade do meu dia, ou seja, mais da metade do meu dia que eu estou acordada, fico tentando otimizar meu tempo. Considerando que eu durmo 6 horas por dia, 18 horas de tempo acordado. 10 horas estava eu tentando otimizar meu tempo, mas provavelmente que essas outras 6 horas eu estava no computador tentando fazer a mesma coisa. Segundo, tente fazer coisas que prendam completamente a sua atenção. A melhor coisa que vocês podem fazer é tocar um instrumento musical. E se você não tem um instrumento musical, você pode tentar fazer crochê, tentar bordar, tentar pintar. Aquarela é super divertido. E se você não gosta de aquarela, você pode pintar telas com tinta mesmo, ou até mesmo desenhar. Não tem desculpa. Tem possibilidade de você fazer tudo, porque é uma coisa que você tá precisando de ter total atenção. Os manuais que requerem a sua mão prendem muita atenção, então isso é ótimo. Voltei recentemente a tocar piano e é incrível o quão o tempo passa lento, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo, já passou várias horas, porque eu estava completamente imersa naquilo. Não tem como você ficar pensando nos problemas da vida quando a sua atenção toda tá focada para tentar tocar uma música. Esse para mim tá sendo o mais difícil, porém o mais benéfico, que eu tô mais vendo diferença na minha criatividade, na minha capacidade de buscar informação dentro de mim mesma, parar de escutar música o tempo inteiro. Meu Deus, isso, assim, o tempo que eu tinha para descansar, o tempo que eu tinha para me escutar, eu estava escutando música. Deixa uma parte do seu dia, alguns minutos, para você ser intencional ao escutar uma música. Entende? Escolher as suas músicas favoritas e realmente prestar atenção nelas. Aquela coisa, né? Quando você tem a capacidade de ligar uma televisão apenas para dar um som ambiente, que é o que eu faço muitas das vezes, qual que é a sua capacidade que você tem de escutar seu próprio silêncio? Uma dica é criar mais do que consome. No meu caso, eu ter criado esse canal no YouTube me ajudou muito, porque eu era uma pessoa que consumia redes sociais o tempo inteiro. Não somente YouTube, mas TikTok, e o pior de tudo que eu acho é ficar vendo a vida dos seus conhecidos. Eu acho isso horrível, eu acho isso péssimo, e eu dou gratidão que eu tenha virado criadora de conteúdo, porque eu não tenho mais esse hábito. Você ter alguma coisa sua, espaço no qual você pode usar para exercer sua criatividade, pode ser sua conta do Instagram, pode ser sua conta de TikTok, qualquer rede social que for, mas tente criar. E se você não é aquele tipo de pessoa que gosta de compartilhar as coisas, que eu já estive nessa pele, eu não postava nada, você cria um Instagram só para você mesmo, ou cria um YouTube e começa a postar vídeos de forma privada, apenas para que você tenha esse exercício de criar mais do que consome. E é muito bom, porque quando você começa a criar, você cria um senso de prioridade, no sentido que, tipo assim, eu vou preferir ficar vendo a vida alheia, sabendo da fofoca da vida alheia, do que criar e ganhar dinheiro com isso aqui? Óbvio que não, né? Pode fazer journaling, inclusive eu ando fazendo journaling para brain dump. O que significa? Escrever sem querer escrever as coisas assim, certas. Escrever de qualquer jeito, o que vem na minha cabeça. Se eu tô pensando em uma coisa e do nada, de forma aleatória, eu mudei meu pensamento, eu escrevo mesmo assim, porque isso faz com que você tire informações do seu cérebro e grave em outro lugar, deixando espaço livre para que você aprenda novas coisas ou coisas mais importantes.
Se você começar a fazer esse tipo de coisa, você vai começar a ouvir seu corpo. Quando você começa a ouvir seu corpo, você começa a dar atenção porque seu corpo tá pedindo. Por exemplo, eu não consegui escutar os sinais do meu corpo que eu estava prestes a entrar em um burnout. Se eu tivesse uma mente mais limpa e mais calma, provavelmente que eu poderia ter dado atenção a isso. E sabe o que acontece quando você começa a se tornar uma pessoa resiliente? Você começa a cumprir as promessas que você faz para si mesma. Tá tudo interligado. E a raiz do problema é o fato de que você não se permite mais ficar em tédio. Isso gera todos esses problemas e muito mais. Se você não corrigir isso, para onde que a vida vai te levar? Você realmente quer deixar a vida te levar para algum lugar? Você não quer poder criar uma vida para si mesmo? Uma vida mais intencional? Prefere que as outras pessoas que são mais conscientes criem essa vida para você? Para que você ajude elas e não se ajude a si mesmo? Fica essa reflexão. Chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo de certa forma um pouco confuso, afinal são meus próprios pensamentos e o que eu estou mudando na minha rotina para me ter uma vida mais intencional, mais leve, mais presente, porque a vida ela passa muito rápido. As semanas estão passando muito rápido. E se você contribuir para isso, vivendo a vida de forma desatenta, quando você menos perceber, você vai estar com 80 anos, se você chegar lá, né? Você vai estar com 80 anos pensando, o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu desperdicei tantos meus talentos? E o pensamento que me guia em cada decisão que eu faço é, a vida não pode ser só isso. E isso me faz ter mais garra e mais vontade de cada dia que passa e mudar a minha vida de forma intencional para ter a certeza de que a vida não é só isso. Se eu puder te dar pelo menos uma perspectiva nova sobre esse assunto, já valeu esse vídeo. Eu espero realmente do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, e eu quero saber aqui nos comentários o que vocês vão começar a fazer de forma intencional a partir de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar com aquela pessoa que tá viciada no celular, que você tá precisando de dar um chacoalhão para acordar para a vida. Não se esqueça de comentar, que eu adoro o comentário de vocês. Eu quero muito saber qual que é a perspectiva de vocês sobre tudo que eu falei aqui, ou se vocês acham que eu tô viajando, né? Porque de vez em quando acontece, eu realmente viajo. Não se esqueça de deixar o seu like e hypar esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Bye!